Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com muito respeito, logicamente, né, galera? Vamos falar nesse vídeo aqui dos jogadores do São Paulo aí que podem sair, né? A lista tá aumentando, inclusive, e as contratações, né? A gente fala assim, aí vai ter gente dizendo assim, galera, ó, eu sei que vai ter, calma, o mercado a temporada só acaba em dezembro. Ano passado nós ouvimos isso, no meio da temporada desse ano também nós ouvimos isso. Então depois o São Paulo entra naquele desespero quando não consegue encontrar ninguém aí pega aquele final de feira, né? Então a gente já está trazendo, já faz tempo aqui, sugestões para a diretoria do São Paulo. O scout do São Paulo, sim, galera, precisa trabalhar, se mexer. Quer saber o que é o planejamento para a gente ter uma ideia? Por exemplo, o Grêmio já está indo atrás de jogador, né? O próprio Vitória está indo atrás de jogador. O Botafogo, não, o Botafogo tem grana, a gente sabe, mas os times já estão se mexendo, né, galera? Daqui a pouco tá todo mundo contratando, né? E a gente esperando as oportunidades de negócio. O Cruzeiro já começa a se mexer também. Viu o Bolacier, lá do time que a gente vai enfrentar amanhã, inclusive, o atacante do Criciúma, o Bolacier, você viu? O Grêmio tá querendo ele, cara. O Bolacier, o atacante, pode pintar no Grêmio. Então, logicamente, tem muita especulação acontecendo, mas no São Paulo, por exemplo, são vendas, né? Muitas vendas sendo especuladas, mas e as contratações? E os reforços, né? A gente sabe que não vai trabalhar só com a base, né, galera? Então, vejo que o São Paulo também, na minha opinião, eu gostaria de saber a sua, comente aí. A diretoria do São Paulo precisa se mexer, tá certo? Vai trabalhar com o que tem, grana reduzida para contratações, ok, mas precisa fazer essa movimentação, né? O nosso time, eu costumo dizer que é um time envelhecido, é um time manjado, né? É um time assim previsível. Algumas coisas têm que mudar nesse time do São Paulo para 2025, tá? Na minha opinião, é inaceitável ser o mesmo time em 2025. Fica, eu acho que um time muito enfraquecido, enquanto os rivais, né, se reforçam muito, tá, galera? Olha só, por exemplo, aí o Isidro Pita, né? O paraguaio, que é um atacante, né? Joga lá no Cuiabá, inclusive. A semana passada, inclusive, eu trouxe aqui informações falando da situação contratual dele. Está embaçado, hein? A situação contratual dele, né? Dando sugestão. Por que o São Paulo não contrata esse tipo de jogador? Né? Não é um jogador tão caro. Vocês viram quem que é o Isidro Pita agora? O Pita é o Fluminense. O Fluminense, inclusive, está interessado na contratação dele. Pois é, o Fluminense vai disputar o Mundial ano que vem, mas o Fluminense já está se mexendo. Antes do Mundial, logicamente, o Fluminense não sabe nem se vai continuar na Série A, mas já está interessado aí no jogador do Cuiabá, que, na minha opinião, é tipo de jogador que São Paulo poderia se movimentar, sondar, fazer uma propostinha ali, faz um projeto, cara, propostinha não, propostona, né, uma proposta, faz um projeto São Paulo Futebol Clube, né? Eu sei que o São Paulo, Casares e a turma toda está esperando aí, né, galera, assim, as oportunidades de negócio. E eles sabem também que eles não podem errar, galera. A diretoria do São Paulo, olha só, só vou trazer um dado aqui interessante para vocês, rapidinho, olha aqui, ó, 10 segundos para eu achar. Enquanto isso, vocês já deixam aquele likezão aí. Pronto, achei. Ó, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Galera, você precisa ativar o sininho aí das notificações, senão você não vai receber os conteúdos, não só aqui do nosso canal, mas de toda a mídia alternativa. A plataforma está passando por uma mudança e nesse momento os vídeos não estão sendo muito recomendados, entendeu? Então você precisa também entrar nos canais, ver se tem vídeo, ver se tem live. Ative o sininho aí para você não perder nada, dá essa força aí, dá essa moral, deixa o like aí. A única coisa que eu peço aqui no canal de verdade é para vocês deixarem o like. Galera, só se liga nas últimas contratações do São Paulo. Por isso que a gente fala que não pode errar, né? E quando vender tem que saber repor. 2021, galera. Orejuela, Benítez, aquele William Trator, né, que jogou no Palmeiras, né? Bruno Rodrigues, Miranda, Rigoni, Éder, o Caleri e o Gabriel Neves. Vamos lá, 2022. Jandrei, Rafinha, Alisson, Nicão, Patrick, aquele Patrick que era do Internacional, né? Depois brigou com o Ceni, foi lá pro Atlético Mineiro, nem sei onde aquele cara tá mais.
O André Anderson, que inclusive está processando o São Paulo, o André Anderson, lembra deles? Veio com indicação do Rogério. O Andrés Colorado, Marcos Guilherme, Naruel Bustos, Naruel Ferrarese, Galopo e o Felipe Alves, aquele que era goleiro também do Fortaleza, já foi embora. 2023, Pedrinho, aquele que se envolveu lá com negócio de violência doméstica lá contra a mulher dele, né? Com a mulher dele. Marcos Paulo, Rafael Goleiro, Wellington Rato, Alan Franco, Edson Mendes, o David, Caio Paulista, Erison, Rai Ramos, Michel Araújo, Alexandre Pato, Ramos Rodrigues e Lucas Moura. Aí chegamos em 2024. Eric, Luiz Gustavo, Damian Bobadilla, Ferreirinha, André Silva, Sabino, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Jamal Lewis e Santiago Longo. E um detalhe, o Longo é emprestado, o Lewis é emprestado, o Juan Tressoldi é emprestado, o Marcos Antônio é emprestado. Sabino veio ali de graça, o André Silva, o São Paulo pagou 18 milhões, o Ferreirinha, o São Paulo pagou 23 milhões, o Bobadilho, o São Paulo pagou 10 milhões e meio, o Luiz Gustavo veio de graça também, e o Eric também de graça aí, né? De graça entre aspas, tem as luvas, tem salários, né? Mas enfim, que foram as últimas contratações do São Paulo. Gente, são 45 contratações nos últimos 3 anos da gestão Casares. Você pega 45 contratações, o que se define o time do São Paulo, na tua opinião, essas 45 contratações? Eu vou deixar para você comentar aí. Como a gente define essas 45 contratações? Eu falei aqui o nome de uma por uma aí para vocês. O que eu vou fazer depois é o levantamento de quanto o São Paulo gastou em todas essas contratações. Prometo fazer aí nos vídeos aí, num vídeo futuro aí, tá bom? Então, olha só. Deixa aí o seu comentário, fique à vontade. Falando em saídas, galera, o São Paulo tem aí, né? A gente falou no outro canal mais cedo. O São Paulo tem aí especulação para cima do Alan Franco, do Sabino, do Ferrarese, do André Silva, do Bobadilla, né? O Wellington vai sair agora, né? No final do ano. Tem especulação também aí no Igor Vinícius. Dizem que o Luciano, inclusive, tem o clube lá da Arábia Saudita, agora saiu essa do Luciano, que é aquele mesmo clube da Arábia Saudita que quis levar ele ano passado, acabou não indo, está interessado também em contar com o Luciano. Mas são rumores, por enquanto a gente vai apurando assim que realmente chegar a proposta. Será que chegar uma propostinha pelo Luciano? Será que ele vai dessa vez, Luciano? Será que valeria a pena também, galera, liberar o Luciano? Será que o São Paulo traria alguém também para repor a saída dele? Eu tenho minhas dúvidas, de verdade, porque o Casares, eu lembro, né, quando diziam se para o São Paulo trazer um outro nome diferente, com a saída do Ramos Rodrigues, dava para equacionar. O Ramos Rodrigues saiu e não trouxe, né? Então, a gente sempre fica com essa dúvida aí da diretoria do São Paulo, né, que vai trabalhar nessa janela de transferências para vender jogadores, sim, porque tem uma extrema necessidade de vender jogadores. Outro dia eu falei aqui que o déficit do São Paulo para esse ano está passando dos 130 milhões de reais. Há quem diga que esse déficit vai chegar aí em dezembro na casa dos 200 milhões de reais. Gente, o déficit, tá? Não é a dívida, não. Se isso acontecer, a dívida do São Paulo vai bater na casa de 1 bilhão, quase. A dívida geral do clube, né? Agora eu fico pensando, cara, eu falo, meu, olha só, o Casares, quando ele assumiu São Paulo, acho que a dívida era de 500 milhões, né? Então, acho que é algum negócio assim. Mas aí eu fico pensando, o São Paulo tinha 20 milhões de patrocínios anuais. Hoje os patrocínios do São Paulo ultrapassam os 100 milhões de reais. O São Paulo não tinha Live Nation, hoje o São Paulo tem Live Nation, com 60 milhões fixo por ano. O São Paulo hoje tem os name rights. O São Paulo conseguiu, inclusive, duplicar, triplicar a sua receita com bilheteria, coisa que não estava acontecendo em 2020, você sabe, a gente teve aí, né, a pandemia, que aí a gente não tinha ali, né, torcedor no estádio, quer dizer, ainda em 2021, campeão paulista, não tinha também torcedor no estádio. Hoje o São Paulo faz mais de 100 milhões com bilheteria. O São Paulo que conseguiu aí a New Balance, né, aumentou ali os seus valores, foi para 25 milhões anuais, ali o São Paulo ganhando o valor fixo de remuneração, né, ali do valor fixo do patrocinador aí da camisa. O São Paulo que conseguiu aumentar os seus valores com a Brax, lá com placas de publicidade, muitos patrocínios no São Paulo. Fora os da camisa, o São Paulo tem muitos parceiros. Gente, se isso não tivesse acontecido, penso eu então, que o São Paulo tinha falido, tinha quebrado o São Paulo. Porque com tudo isso que o São Paulo arrecada,
O São Paulo ainda, a dívida aumenta cada vez mais. Imagina se não tivesse nada disso. Meu amigo, se não tivesse nada disso, como que estaria pagando as contas? Talvez não estaria. Talvez que estaria tudo parado, é empréstimo que não acaba mais, como sempre acontece. Mas eu tenho sempre esse questionamento do São Paulo. E a dívida do São Paulo sempre aumenta e está aumentando cada vez mais. Então, um clube que está dessa forma e que vai buscar tentar pagar esses juros bancários com o FID aí do São Paulo, FIDIC, né, o fundo financeiro aí, para tentar ali arrecadar recursos para pagar, que vai ter um controller, inclusive, né? Informação do blog do São Paulo, que inclusive vai ter ali um profissional que vai controlar essas finanças do clube, né? Que vai ser assim, não. Ah, a gente quer contratar o jogador tal. Não, pode, porque, ó, tem tanto para gastar. Não é que não pode, vai falar assim, ó, você pode gastar tanto. Tem que saber quanto que você vai pagar no jogador, tem que equacionar salário, luvas. Então o São Paulo vai ter um profissional para essa área. Se esse clube, então, não fizer isso e não der certo, galera, de verdade, gente, sem hipocrisia, ou o São Paulo vai falir ou ele vai ter que virar uma SAF. Quando a gente fala muitas vezes que São Paulo vai virar uma SAF, tem gente que fica revoltado, tem gente que não gosta. Mas a realidade hoje, galera, eu estou dizendo assim, se não conseguir se levantar, se não der certo o FIDIC, o São Paulo vai ter que virar uma SAF, o São Paulo vai ter que conseguir dinheiro da onde? Para se sustentar? É essa pergunta que eu faço. E outra coisa, eu torço muito para dar certo, logicamente. E tem que dar certo, galera. Senão nós estamos lascados, nós não vamos competir nunca mais no futebol brasileiro. Se não der certo, se o São Paulo não achar uma saída, galera, para ter grana, para pagar as dívidas, para pagar em dia, para fazer contratações, o São Paulo não vai conseguir sobreviver. Hoje, as SAF estão engolindo os times aqui no futebol brasileiro. A gente tem o Palmeiras e o Flamengo que são muito fortes, eles não são SAF, mas as SAFs estão entrando e aí fica cada vez mais difícil competir. E agora, como eu estou falando para vocês, o mercado da bola. São Paulo vai contratar quem? Ó, o Pita lá do Cuiabá, mas o Fluminense já quer. Ó, tem um menino lá do Criciúma. Ah, mas o Grêmio já quer. Tem o Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que inclusive é do Criciúma, né? E olha detalhe, né? Falando do Criciúma. O Marcelo Hermes, que não jogaria o lateral esquerdo, mas vai jogar, tá, galera? Inclusive, eles essa semana tiveram um surto de gripe lá no Criciúma, né? Já tá tudo ok, jogadores se recuperaram, o Marcelo Hermes vai pro jogo, foi relacionado. Inclusive, no começo da semana, quando saiu na terça-feira, falei, nossa, mas é uma gripe, né? Um resfriado. Esses caras não vão se recuperar até sábado? Eu acredito que eles vão se recuperar. E hoje aí sai a notícia de que o time deles, né, deve ir ali com o time titular contra o São Paulo, e o São Paulo precisa vencer o Criciúma. Então, tem jogadores no Vitória que o São Paulo pode contratar. Tem jogadores, de repente, no Curitiba, no Criciúma. Um exemplo, tá, galera? Tem jogadores aí, de repente, no Atlético Paranaense, se cair para uma segunda divisão, o Fluminense. O que o São Paulo tem que fazer, independentemente disso, é se movimentar, gente. Sabe, o que incomoda é que parece que o São Paulo é o mais quebrado do futebol brasileiro. Porque o São Paulo, a dificuldade é imensa do São Paulo conseguir contratar um jogador. Ah, o São Paulo quer o lateral esquerdo. Sim, o São Paulo quer o Wendel, lá do Porto, né? A gente falou mais cedo também, que é o primeiro da lista do São Paulo. E aí eu disse assim, mas aí vai virar uma novela igual foi o Alexandro. Eu só espero que o São Paulo consiga contratar. Porque é uma coisa assim que chega a ser vergonhoso, galera. Chega a ser assim um negócio constrangedor. O torcedor ele passa 6 meses se iludindo com uma única contratação no São Paulo. E aí, quando chega no prazo de fechar a janela, fala: não, o São Paulo não conseguiu, os valores assustaram, o preço é alto, o jogador pediu isso, pediu aquilo. Aí acaba não vindo para o São Paulo. Aí eles vão para o desespero, como eles fizeram com o Jamal Lewis, né? Foram para o desespero. Que inclusive o Jamal Lewis vai jogar amanhã de titular aí contra o Criciúma, se o Zubeldia não inventar, improvisar um na lateral esquerda, mas tudo indica que é o Jamal Lewis que vai ser o titular. Então, na minha opinião, São Paulo ele precisa, além de ser inteligente, não pode ler de A, gente. Tartaruga no mercado da bola não consegue chegar, não consegue contratar, sinto muito, galera. Ah, mas não tem grana, mas o próprio Muricy fala, não, tem que ser criativo, cara, quem não tem dinheiro tem que ser criativo. Então, de novo, foi a mesma coisa da janela passada. Os times todos se movimentando já, porque o campeonato termina em dezembro, depois os caras entram em férias,
e aí depois fica mais difícil contratar. O São Paulo a gente está vendo movimentação só para vender jogadores, a especulação, sondando os jogadores do São Paulo. Inclusive, né, galera, olha só, o jogador Henrique Carmo, que também a gente sempre comenta, pô, legal o São Paulo renovar com ele, né? O Shakhtar Donetsk da Ucrânia, segundo o blog do São Paulo, o Shakhtar Donetsk fez não é a consulta, fez uma proposta pelo Henrique Carmo. Lembra quando a gente fala? Só tem um ano de contrato, só até o final de 2025, praticamente agora, no meio do ano agora, ele pode assinar um pré-contrato. Então o Shakhtar Donetsk, aquele mesmo que levou o Neverton lá, né? O Shakhtar Donetsk da Ucrânia, fez uma proposta pelo Henrique Carmo. Aí o São Paulo, segundo o blog, o São Paulo fez o quê? Ele já fez uma proposta de renovação para o Henrique, com o seu empresário, que é o Wagner Ribeiro, né? O staff do jogador agora vai analisar e fazer uma contraproposta para o São Paulo, dar uma resposta ali. Opa, o São Paulo fez uma proposta, vamos fazer uma contraproposta. Então, sim, galera, existe uma possibilidade de ele não renovar. Eu sempre trabalhei, sempre vou trabalhar com essa possibilidade. Quando existe um contrato que está pouco tempo para falta pouco tempo para vencer e ainda o clube não conseguiu renovar, não é a certeza que vai renovar. Também não é certeza de que não vai renovar. Então o São Paulo agora está otimista, é bem verdade, os diretores do São Paulo acreditam na renovação, mas agora vai depender aí do staff do jogador aí. Essa informação para vocês aí. O Henrique Carmo, 17 anos, vai fazer 18 agora em novembro, tá? O São Paulo quer renovar com ele. Inclusive, se ele fizer 18 anos, pode fazer um contrato de 5 anos. Antes dos 18 tem que ser contrato aí, acho que no máximo 3 anos, né? É isso. Henrique Carmo, então, tá bom? Vamos ficar de olho e analisar essa situação aí do Henrique. Tomara que não seja mais um aí que saia sem jogar no time profissional. Até hoje eu acho que ele entrou alguns minutinhos só num jogo aí do time profissional, né? Então, meus amigos, olha só. O time para amanhã. Quero saber aí a tua opinião, ó. Rafael no gol, Igor Vinícius, Rafinha, até que fim foi para a reserva. O Alan Franco, Arboleda, Jamal Lewis, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Ferreirinha, Lucas, Luciano e Caleri. Aí você pode perguntar, cadê o Eric? O Zubeldia está treinando com o Ferreirinha na ponta esquerda, o Lucas na ponta direita, Luciano e Caleri, tá? Mas cadê o Bobadilla? O Bobadilla sentiu uma contratura muscular na coxa ali, né? No músculo, acho que posterior da coxa, aquelas fisgadas, o incômodo que o jogador sente, e o Bobadilla não vai para o jogo. A informação foi publicada pelo Eduardo Afonso, da ESPN. Então, o Marcos Antônio será esse volante aí contra o Criciúma. O São Paulo, que tem 50 pontos no campeonato, né? Tá um atrás ali do Flamengo. O Flamengo tem que jogar menos também. O São Paulo busca uma classificação direta ainda para a Libertadores, se classificar no quarto lugar. Caso o Botafogo vai terminar entre os 4 ali, né, do Campeonato Brasileiro. Caso ele vença aí a Libertadores, o Botafogo abre mais uma vaga para se classificar direto. O São Paulo acredita que vai se classificar direto e se planejando para a Libertadores. Aí que tá o dilema do São Paulo, tá, galera? Então essa última informação para vocês. A diretoria do São Paulo fala em 3 a 4 reforços para contratar. Tem lateral direito, lateral esquerdo, um meia atacante, né, um volante. Essa é a prioridade do São Paulo. Mas aí o São Paulo também quer definir se ele vai estar na Libertadores de 2025. Então o São Paulo vai ter que esperar até os últimos dias finais aí do Campeonato Brasileiro. E aí que mora o problema. Muitos times já estarão se movimentando, sabendo o seu planejamento já para o ano que vem. Tomara que o São Paulo resolva logo essa situação, já se classifique para a Libertadores, para que possa fazer um planejamento aí, né? Até um pouco mais enxuto do que nós fizemos ano passado para esse ano, no meio do ano também, onde o São Paulo passou aí um ano sem ter um lateral esquerdo, sofrendo aí sem ter lateral esquerdo, sem ter reserva para o Caleri, sem ter volante, aquelas novelas todas que nós acompanhamos, não é isso? Então é isso, meus amigos. Forte abraço aí, ó. Fiquem com Deus aí. Bom final de semana para todo mundo. Amanhã estaremos de volta. Como sempre, vamos São Paulo. Forte abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço. Ó, não esquece de deixar o like, ative o sininho das notificações.